Boa noite, bem-vindo ao nosso programa Conectar. Hoje nós estaremos refletindo no texto de Mateus, capítulo 14, do verso 15 ao verso 21. Quero convidar você a me acompanhar na leitura deste texto. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: "Este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida." Respondeu Jesus: "Eles não precisam ir, dê-lhes vocês algo para comer." Eles disseram: "Tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Traga-nos aqui para mim", disse ele. E ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida deu aos discípulos, e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Vamos analisar juntos os versos deste texto. Ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus. Ele estava ensinando a multidão, curando enfermos, preocupados com a realidade que a noite estava chegando, que iria escurecer. Eles então pedem a Jesus para liberar aquela multidão, a fim de que eles pudessem ir para as suas casas e no caminho passarem na padaria, numa confeitaria, comprarem um pãozinho deles e assim se alimentarem. Então eles esperavam que a multidão provesse a sua própria comida. Mas ao falarem com Jesus, eles são surpreendidos por Jesus. Porque Jesus os desafia a proverem o alimento para a multidão. Jesus, de certa forma, está aqui trazendo 2 ensinos, 2 realidades que precisamos compreender através deste fato. A primeira realidade é que os discípulos, ao chegarem para Jesus e pedirem para que ele liberasse aquela multidão, a fim de que eles provessem o seu próprio alimento, acaba por se tornar uma chance de Jesus mostrar que ele é o verdadeiro pão que aquela multidão precisava. Jesus é o alimento que todos nós precisamos. Nós podemos ir até uma padaria, comprar um pãozinho, comprar ali um doce, comprar aquilo que você gosta. Entretanto, este alimento, ele vai apenas matar sua fome momentânea e física, que ela é temporária. Mas o verdadeiro pão para as nossas vidas é Jesus Cristo, porque Ele sacia a fome espiritual que existe em nós. Só Jesus pode prover o alimento que nos dará forças e vida eterna. E aí então Jesus desafia os seus discípulos a proverem o alimento para eles. Se Jesus de fato é o pão que veio do céu, e nós, seus discípulos, entendemos esta realidade, então cabe a nós proclamarmos essa verdade ao mundo. E em vez de mandarmos a multidão embora, a fim de que pudesse se alimentar fisicamente, cuidar do físico, nós precisamos anunciar a elas que existe
um pão que as alimentaria para a vida eterna. Nós precisamos mostrar para ela que Jesus é o verdadeiro pão de que elas precisam. Isto não significa que as pessoas não tenham necessidade de se alimentarem fisicamente, mas Jesus está aproveitando aquela oportunidade para trazer o ensino para eles. E cabe a mim, cabe a você, como discípulo, como cabia a André, a Felipe, a cada discípulo que lá estava, anunciar esta verdade à multidão. Que Jesus é o verdadeiro alimento que nós precisamos. Ou como diz a própria palavra de Deus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus é a palavra de Deus encarnada. Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o caminho, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Mas há um outro desafio aqui, porque Jesus desafia seus discípulos a darem um passo de fé, um passo fora do ordinário, fora das respostas prontas, dos limites de nossa racionalidade. O desafio que Jesus lança a eles exigia deles uma confiança de que Jesus era o Deus encarnado, e sendo Ele Deus, nada lhe era impossível. Jesus diz para eles: deem-lhes vocês algo para comer. Diz que André olhou para Felipe, Felipe olhou para André. E eu estou citando André e Felipe porque quando você lê este texto, pelas palavras de João, João cita André e Felipe. E devem ter ficado olhando para o outro na hora, assim, com os olhos, quem sabe, arregalados, assustados, sem saber o que fazer. E então Felipe faz as contas, né? E diz: Senhor, o que nós temos aqui de dinheiro não é suficiente para comprar uns pãezinhos para eles. Diz o texto que tinham ali 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Acho que também nem sequer encontraria pão suficiente na padaria para aquele povo todo. E Filipe faz a conta, ele usa do seu raciocínio, da sua lógica humana, esquecendo que quem estava diante dele era Jesus, o Filho de Deus, que já havia curado paralíticos, cegos. Eles já tinham visto grandes coisas. Entretanto, eles ainda continuavam presos à lógica racional humana. Aí André, sem saber, acho que fazer, vê ali um menino com alguns cestos, né? Carregando pães e outro cesto com peixes, e traz aquele menino diante de Jesus. E também, assim como Filipe, ele quer mostrar que, olha, o que nós temos aqui é isso daqui, Senhor, 5 pães e 2 peixes, não tem mais do que isso. Eles estavam tentando convencer Jesus de que precisava liberar aquela multidão. Eles não conseguiam dar um passo além daquilo que podiam ver e tocar. Tudo que eles conseguiam ver eram os 5 pães e os 2 peixes, e aquele poucos denários, o dinheiro que eles tinham ali, que não era suficiente, como já havia dito Felipe, lá no texto de João, para suprir aquele povo de pães, alimentos. Muitos de nós vivemos assim, cremos em Deus, dizemos que Ele é todo poderoso, que Ele cura, mas não
conseguimos acreditar de fato nessa verdade. Não conseguimos acreditar que Ele pode fazer o que nossa mente não consegue compreender. Se nós olhamos para a matemática, 2 mais 2 é 4. Mas na matemática divina, 2 mais 2 pode ser 6, 10, 15, 20, 100, 1000. Não existe limites para a atuação de Deus. Entretanto, nós temos grande dificuldade de conseguirmos nos lançar em fé neste sentido, nas mãos de Deus, confiando que o impossível Ele pode fazer por nós. Abraão, ele subiu para sacrificar seu filho Isaque, sendo que Deus havia pedido para ele que o sacrificasse, mas quando ele está subindo para o monte onde iria sacrificar o seu filho, ele diz para os seus homens: fiquem aqui, porque eu e Isaque desceremos depois de adorarmos a Deus. Abraão, ele é chamado de pai da fé, e justo é este nome a ele, porque ele foi capaz de crer além do que a sua mente humana poderia conceber. Ele foi capaz de crer em Deus e saber que Deus, sendo Deus, poderia ressuscitar Isaque, trazê-lo então da morte, e ele descer junto com seu filho depois sacrificado. Será que nós conseguiríamos crer dessa forma? Jesus, ao olhar para aqueles 5 pães e 2 peixes, ele agradece ao Pai Celestial e manda distribuir os pães e os peixes para a multidão. Que milagre extraordinário, maravilhoso! As pessoas foram se servindo, pegando o pão e o peixe, e de alguma forma milagrosa aquilo ia se multiplicando naqueles cestos, de tal forma que toda aquela multidão comeu e ficou satisfeita. E após todos então terem se servido, os discípulos recolheram os cestos. Eles recolheram 12 cestos cheios de pães e peixes. Vejam, 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças, se serviram daqueles 5 pães e 2 peixes. E eles recolheram no fim 12 cestos. O que esse texto quer nos ensinar? Que Jesus é de fato o pão da vida. Ele é aquele que nós precisamos. Ele é o pão que nós precisamos nos alimentar. Ele é o doador da vida. E é por isso que na última ceia ele toma o pão e diz: este é o meu corpo que é dado por vós. Comei em memória de mim. Nós precisamos sempre nos lembrar: Jesus é a fonte de vida. Ele é o alimento que vai saciar todo o nosso ser. Ele é o doador da vida. Ele é o pão do céu. Só Jesus pode saciar nossa fome espiritual. Deus te abençoe. Muito obrigado por você estar mais uma vez conosco em nosso programa Conectar. Um grande abraço.